Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu quero falar com você sobre 5 princípios de liderança adotados pelo general Ulysses Grant, um militar, um político norte-americano. Na verdade, ele serviu como presidente dos Estados Unidos no período de 1869 a 1877. Ele era filho de um pequeno comerciante. Ele gostava muito da leitura de novelas e principalmente sobre livros que tratavam da história, de estratégias militares, etc. Certo dia, ele foi indicado para estudar na Academia de West Point, onde ele se destacou entre cerca de aproximadamente 600 alunos. E aí ele empreendeu uma carreira muito brilhante como militar, inclusive participou da guerra dos Estados Unidos com o México, e aí ele foi ascendendo ainda mais. Ele tinha uma quantidade enorme de princípios por meio dos quais ele liderava grandes tropas militares. Podemos dizer que o general Ulysses Grant escreveu alguns princípios valiosos da gestão que hoje nós chamamos de gestão moderna. E é principalmente em função dessa sua atividade militar gerencial, como eu já disse, ele foi presidente dos Estados Unidos, ele criou inúmeros princípios, alguns dos quais eu gostaria de apresentar para a sua reflexão, de tal forma que você pudesse se tornar o melhor gerente, o melhor gestor, o melhor líder em sua organização. Como você sabe, o Brasil, o mundo inteiro, carece de líderes. Nós temos pouquíssimos líderes, em qualquer que seja a área que você deseje avaliar, até mesmo nos círculos militares. O primeiro princípio que eu gostaria de tratar com você diz o seguinte: mantenha burocratas distantes de sua organização. Por quê? Porque eles matam, eles ferem, eles são verdadeiramente cegos dentro de uma estrutura. E por que são cegos? Porque eles só sabem trabalhar se obedecerem estritamente às regras. Eles não sabem, eles não têm flexibilidade, eles não sabem sair do ciclo vicioso. Daí porque ele recomendava sempre: mantenham os burocratas fora de sua empresa. E este é um dos maiores problemas vividos pelo Brasil: a burocracia fria, inerte, né? Ineficaz e, sobretudo, gastona. Daí porque o Brasil está literalmente quebrado. Então esta é uma grande lição para nós aprendermos aqui na atual circunstância nacional. O segundo princípio diz o seguinte: quando você for recrutar um graduado de uma faculdade, de uma escola, para posições gerenciais júniores, procure por candidatos com sólida formação em artes, ou aquilo que o americano chama de liberal arts. Por quê? Porque esta é uma matéria de fundamental importância para aquele elemento que está ingressando na organização. A técnica especificamente, ele aprende ao longo do caminho, mas ele já deve chegar com a capacidade de se comunicar bem, de liderar bem, de escrever bem, de fazer apresentações, excelentes apresentações, entre outras coisas. Daí porque é tão importante o curso de Liberal Arts. Em terceiro lugar, ele dizia o seguinte: você nunca deve escolher uma pessoa, um graduado, um formando, para trabalhar na sua empresa simplesmente porque foi o primeiro aluno da classe, ou porque ele obteve as melhores notas.
Em geral, eles não vão muito longe. O melhor profissional, o melhor candidato que você deve recrutar é aquele que pensa independentemente, é aquele que sabe criticar com inteligência, é aquele que sabe se comunicar com esperteza e aquele que tem dons que são doados pela graça de Deus. Esse é um princípio que eu considero de extrema valia. Por quê? Porque hoje nós encontramos em nossas organizações muitos profissionais que não sabem escrever uma carta, não sabem escrever um relatório, não sabem fazer uma apresentação, não sabem se conduzir até mesmo no ambiente de trabalho. Daí porque há tantos livros escritos sobre o corpo fala no ambiente de trabalho, ensinando como você se comportar numa entrevista, como você se comportar numa reunião, como você se comportar numa discussão, quando você se apresentar a uma pessoa que nunca encontrou ao longo de sua vida, entre tantas e tantas outras circunstâncias. Um outro princípio valioso, que é o quarto princípio, ele diz o seguinte: empowerment começa com conhecimento, com sabedoria, que vai muito além, de uma descrição de cargo. Não importa quanto tempo você investe nas pessoas, ou quanto tempo você investiu nas pessoas, a fim de que elas executem o seu trabalho com excelência. Se esses indivíduos que você treinou não conhecem e não vivem a missão e os valores da organização, você jogou na lata do lixo todos os seus recursos e também todo o tempo que você devotou ao seu treinamento, à sua educação. Daí porque é tão importante que você retire esses credos, essas missões que são colocados nas paredes das empresas, das organizações, e você procura implantá-los no coração dos indivíduos. Porque se esses valores, se essa missão não penetrar na alma, no coração, no interior das pessoas, eles não valem absolutamente nada. É como recentemente ouvi de um executivo sobre uma empresa que tem um dos credos mais bonitos da história das empresas. E o executivo dessa empresa me dizia: a nossa empresa virou o nosso credo de cabeça para baixo. Em quinto princípio, estude cuidadosamente os seus fracassos e os seus sucessos, do passado e também do presente. Aprenda com eles e, sobretudo, evite criticar aquelas pessoas que, como você, falharam na execução de uma tarefa ou de um projeto. Mas principalmente, nunca critique aqueles indivíduos que tiraram partido de uma oportunidade, mas foram infelizes porque fracassaram. Eu acredito que esses princípios são fundamentais para você, para mim, para as nossas carreiras. Até porque hoje está muito difícil se conduzir uma carreira no atual ambiente de muitas organizações gigantescas, complexas, onde ela exige uma quantidade enorme de habilidades. E muitas dessas habilidades, elas devem ser aprendidas à medida em que você vai crescendo no seu berço, na sua casa, na sua infância, na sua escola, na sua faculdade. E quando você chega na organização, alguns desses princípios já foram implantados na sua alma e no seu coração. E aí você simplesmente se desenvolve ainda mais. Eu agora quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg Consultores. Eu sugiro que você leia o último artigo que publiquei sobre o título Executivos Saídos do Inferno. Lá também você vai encontrar depoimentos, você vai encontrar testemunhos, entrevistas, artigos
entre tantas e tantas outras informações que são cuidadas especificamente para o seu conhecimento e para o seu desenvolvimento. Eu fico muito grato a você por fazê-lo e também, se gostar dos nossos trabalhos, que você divulgue entre as pessoas. O nosso site é www.gutenberg.com.br. E se você desejar me mandar um e-mail, meu e-mail é macedo@gutenberg.com.br. Muito obrigado a você mais uma vez pelo seu tempo e eu espero encontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!